Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira. Essa é mais uma videoaula do 6º ano do ensino fundamental, mas pode ser aproveitada por outras pessoas de outras séries, né? O tema da videoaula de hoje é o Egito Antigo, um tema bastante fascinante, um tema que é longo e eu vou procurar sintetizar o mais rápido possível para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. O Egito Antigo. Primeira coisa, eu vou estudar o Egito Antigo, não o Egito atual. É evidente, tá? Então parece algo simples, mas eu tenho que colocar essa explicação. Muitos livros eles mostram Egito simplesmente, e não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é estudar o Egito Antigo e não o atual. Então, primeira coisa, o Egito está localizado no nordeste da África, né? Ele é banhado pelo mar Mediterrâneo ao norte, a leste pelo mar Vermelho, ou a oeste pelo deserto do Saara, né? A principal fonte de água que permitiu que a vida no Egito fosse um pouco mais fácil é o rio Nilo, o grande rio, né? Ou considerado o rio mais extenso do mundo. Ou teve algumas teorias, algumas brigas, né, com relação ao se é o rio Nilo ou se é o rio Amazonas, se o rio Amazonas era por volume de água, se o rio Nilo era por extensão, mas de modo geral nós podemos afirmar que o rio Nilo é um dos mais extensos, se não o maior em extensão do mundo. Essa região do Egito é a região chamada de crescente fértil, que vai desde o nordeste da África até ali perto do Oriente Médio. No Oriente Médio, a região do Golfo Pérsico forma uma região em formato de lua, que tem vários rios que facilitaram a agricultura, uma região fértil, daí essa denominação, ok? Como eu falei, o Egito fica no nordeste do continente africano, tá? Atualmente se chama República Árabe do Egito, a capital é o Cairo, né? Bela cidade. Sempre costumo colocar essas imagens para os meus alunos, porque quando se pensa em Egito, só se pensa em região seca, né? Em região que não tem cidades grandes. E hoje, atualmente, né? Olha que maravilha que é a cidade do Cairo, extremamente moderna. Nós vemos aqui o rio Nilo cortando a cidade, rio Nilo sendo ainda muito importante para a vida dos egípcios. Aqui nós temos a imagem do Vale dos Reis. É nessa região do Egito, no Vale dos Reis, que os arqueólogos fizeram e ainda hoje fazem as maiores descobertas sobre a civilização egípcia. Tá? Então, essa região aqui é um excelente campo arqueológico, onde até hoje existem muitas escavações e vira e mexe, ainda hoje eles encontram novidades sobre a história do povo egípcio. Ok? Tudo bem? Vamos agora mostrar para vocês a divisão, a periodização da história do Egito Antigo. A história do Egito Antigo pode ser dividida em duas partes. Eu tenho o primeiro, chamado período pré-dinástico, onde eu ainda não tinha a figura do faraó, e eu tenho o período dinástico, onde já surge o poder do faraó, centralizando o território egípcio sob o seu comando, sob o seu poder. No período dinástico, onde eu já tenho o faraó, a história do Egito costuma ser subdividida em 3 fases. Eu tenho o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, só para vocês contextualizarem historicamente, a história do Egito possui essa divisão. Daqui a pouco eu vou detalhar como que era o pré-dinástico e como que era o dinástico em cada uma de suas fases, ok? Primeiro, período pré-dinástico, antes de eu ter o faraó, lá na origem do Egito Antigo, como que as pessoas viviam, ok? Então, no período pré-dinástico, o Egito ele era formado por vários nomos. Nomos eram aldeias. Então eu tinha várias aldeias espalhadas por todo o território egípcio. Cada aldeia, cada nomo, era controlada por um chefe chamado nomarca. Com o tempo, esses nomos
eles vão se organizando e vão formando dois grupos distintos, dois reinos distintos. O reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito, né? Professor, mas no mapa é diferente, é invertido, né? É invertido. O reino do Baixo Egito fica no alto e o reino do Alto Egito fica na parte baixa do mapa, tá? Então eu tinha os dois grupos de nomos, e esses dois grupos de nomos sempre eles iam brigando entre si, né? Então tinha uma disputa entre Baixo Egito e Alto Egito. O que vai acontecer? Em 3200, o faraó Menes, ele vai, que era do Alto Egito, ele vai conquistar o Baixo Egito, e quando o Menes ele conquista, né, o Baixo Egito, o Menes ele vai unificar todo o território egípcio, todo o reino egípcio. Ele vai tomar o trono do alto, o trono do baixo, se eu posso dizer assim, e ele vai se tornar o primeiro faraó, né? E simbolizando essa união, né, ele pega a coroa que representava o Alto Egito com a coroa vermelha do Baixo Egito. Agora ele é dono de tudo, né? Ele manda em tudo. Ele cria, né, a famosa coroa dos dois reinos. Então, o Menes é considerado o primeiro faraó do Egito, e aí começa o período do Antigo Império, tá? É no Antigo Império que eu vou ter ainda a construção das famosas pirâmides, das grandes pirâmides dos grandes faraós, né, do Quéops, Quéfren e Miquerinos, tá? A de Quéops é maior, de Quéfren é um pouquinho menor, e a de Miquerinos mais reduzida ainda. Mas as três são extremamente grandiosas. Daqui a pouco eu vou falar sobre os objetivos das pirâmides, né? Pirâmides que serviam na realidade como tumba do faraó. Essas menores eram dedicadas à família, à esposa dos faraós. As maiores eram apenas para o faraó. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então? Então, no Antigo Império, né, é a época em que são construídas as pirâmides, é a época em que começa a ter uma organização centralizada de todo o reino. É um período em que o Império Egípcio ele vai ganhar força, ele vai ganhar destaque, tá, na África e naquela região do Mar Mediterrâneo, tá bom? Só para lembrar, nessa época aqui, a religião ela era politeísta, ou seja, os egípcios acreditavam em vários deuses. Ok? Tudo bem? Depois eu tenho um Médio Império, tá? O Médio Império ele começa depois que o faraó no Antigo Império teve que enfrentar uma série de revoltas externas e internas com os nomarcas. A autoridade do faraó ela é reestabelecida e a capital do Egito vai, né, para Tebas. Nesse período do Médio Império, o Egito ele vai ter um expansionismo bastante grande, vai conquistar regiões externas importantes, como a Palestina, como a Núbia. É nesse momento que eu vou ter, por exemplo, o famoso cativeiro, né, dos hebreus no Egito Antigo, tudo durante o Médio Império. Em 1800, 1700 a.C., vai ter um revés. Os egípcios vão ser dominados pelos Hicsos, e por praticamente 100 anos os Hicsos vão tomar conta do Egito, e é justamente por isso que os hebreus eles vão parar no Egito, porque os hebreus eles tinham um bom relacionamento com os egípcios e vivem ali, né? Inclusive ocupando cargos da corte, ocupando cargos dentro do império. Com a expulsão dos Hicsos durante o Médio Império, né, os hebreus eles são aprisionados. Aí acontece o famoso cativeiro, né, que aparece na Bíblia, lá no Antigo Testamento, até que ocorre aquele célebre episódio onde Moisés ele foge no êxodo com o povo em busca da terra prometida. Tudo bem? Isso aqui sobre o Médio
Império, tá? No Novo Império continua uma fase de conquistas, continua uma fase de militarismo. A convivência com os Hicsos vai fazer com que os egípcios encontrem, conheçam novas armas, tá? Ou novos animais de guerra como o cavalo, e isso vai facilitar o quê? Vai facilitar o domínio sobre regiões externas. O que eu tenho de mais importante, professor, que eu não posso esquecer sobre o Novo Império? Foi no Novo Império que o faraó, né, Amenófis IV, ele vai fazer com que o Egito deixe de ser politeísta, acreditar em vários deuses, e se torne monoteísta, acreditando em apenas um único Deus, tá? No caso, o Deus Atom. O faraó, Deus Sol, Atom. O faraó, em homenagem ao Deus que ele vai passar a venerar, Deus único, ele muda o seu nome de Amenófis IV para Akhenaton, né? Aquele que é adorável a Atom, aquele que adora Atom. Essa imagem aqui, né, mostra o faraó, o Akhenaton, que era o Amenófis, com a sua esposa Nefertiti, né, em cima simbolizando o Deus único, o Deus Sol, o Deus Atom. Tá? Isso eu não posso esquecer, isso é importantíssimo, sempre cai em vestibular. Os egípcios, eles eram politeístas, só que em algumas fases, né, da história, ele se tornou o quê? Se tornou monoteísta. Nesse contexto, quem vai se destacar vai ser o Amenófis IV. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá? Depois vocês podem, né, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail para mim, né? O prof.danilodeoliveira@gmail.com. No final da videoaula vai aparecer o endereço. Vocês façam suas perguntas e eu respondo. Ok? Tudo bem? Após a morte do Akhenaton, o trono, né, vai para o Tutankhamon. Vocês conhecem, né? O Tutankhamon, o ideal é Tutankhamon porque o deus é Amon, né? O Tutankhamon, ele vai subir no lugar do Akhenaton, tá? O foco não vai ser mais o deus Atom, vai ser o deus Amon, por isso que tem esse finalzinho de nome diferente, né, em relação ao deus. Os sacerdotes vão voltar durante o governo do Tutankhamon a ter força, e aí o monoteísmo vai dando lugar novamente ao politeísmo, a crença em vários deuses. No Novo Império, os dois últimos e grandes principais faraós, eu tenho ali o Ramsés II e o Tutmoses, né, que vão se destacar como líderes, mas no finalzinho do Novo Império começa uma crise de fome, uma crise de invasões externas, o Egito vai ficando enfraquecido, e a partir do fim do Novo Império, uma série de povos vão dominando o Egito, até que ele é dominado pelos romanos. Mas antes disso, os assírios lá na Mesopotâmia dominam o Egito, os persas dominam o Egito, o Alexandre vai dominar o Egito Antigo, até os romanos. Tudo bem? Tá? Só recapitulando, não posso esquecer: Egito, Nordeste da África, dois períodos: pré-dinástico, período dinástico, o pré-dinástico lá com os nomarcas, nos nomos, reino do Alto Egito, Baixo Egito, importantíssimo. Menés unifica os dois reinos, se torna o primeiro faraó. Aí eu tenho o Antigo Egito, onde o Antigo Império, onde são construídas as grandes pirâmides, né? Eu tenho ali o Médio Império, em que os egípcios começam uma expansão, e o Novo Império, que aí já vai englobar o período de decadência do Antigo Egito. Igual eu falei para vocês, Tutankhamon é o mais famoso deles, porque o arqueólogo Howard Gardner, né, ele fez uma descoberta, descobriu a tumba dele e ela estava praticamente intacta, né? Então, quem não conhece esse famoso revestimento, né,
da urna funerária do Tutankhamon. Aqui é a múmia de Tutankhamon. E aqui é uma reconstituição de como os cientistas acreditam que seria a face do menino imperador Tutankhamon. Olha aqui, que bonito, né? Nosso amigo Ramsés II. Nossa, professor, mas a múmia ficava conservada, lógico, ó, milhares de anos. Que corpo que vai conseguir, né, ser preservado assim durante milhares de anos? E por que eles faziam as múmias, professor? Eles faziam as múmias porque na religião egípcia, vou comentar já aqui, na religião egípcia, eles acreditavam, tinham uma fé muito convicta de que após a morte o corpo voltaria, ou melhor, a alma voltaria para o corpo. E quando a alma voltasse para o corpo deveria estar inteiro. Então eles faziam o processo de mumificação, eles extraíam os órgãos, eles extraíam o cérebro, né? Deixavam o corpo 60 dias lá, ou numa mistura de sal, para que a carne fosse secada, digamos assim, para que depois fosse enrolado em ninho e pudesse ser preservado. Nós sabemos que também o clima do Egito também favoreceu o processo de mumificação. Mas eles faziam as múmias pensando no retorno da alma para o corpo, né? A alma eles chamavam de Ba e o corpo físico eles chamavam de Ka, né? O Ka, professor, o senhor está fazendo propaganda da marca de carro ali do Ka? Não, é que esse nome, o Ka, vem, né, do Egito, da língua egípcia, e o Ka seria o corpo físico quando a gente morre, tá bom? Então, na religião, já que eu estava falando de religião, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses, eles eram ou zoomórficos, ou antropomórficos, cada palavrão, professor, ou antropomórficos, ou antropozoomórficos. Vou explicar para vocês. O zoomórficos, zoológico, zoomórficos, tá, inverti aqui, zoomórficos, forma de animal. Vou corrigir aqui. Antropomórficos, homem, mórfico, forma humana, forma de homem. E antropozoomórfico, que é o mais famoso, né? Forma de homem, zoo, animal. Então, uma mistura de homem e animal. Então, um Deus que representa um homem, um animal, e um homem e um animal. Tá? Principais deuses, alguns dos principais deuses. Eu tinha lá Amon, Ra, né? Tinha o deus Amon, tinha o deus Ra, depois juntaram tudo, virou Amon, Ra, representam o sol, né? Horus, o deus falcão, está na sequência, viu gente? O Amon Ra, deus sol, Horus, deus falcão, eu tenho aqui Osíris e Ísis, ligados à fertilidade, ao renascimento, tá? Quando a pessoa morria, tinha um julgamento feito por Osíris, no qual o morto ele tinha que prestar esclarecimentos de tudo que fez na vida para ver se iria para o reino eterno, tá? Aqui falando sobre a mumificação, né? Tem uma múmia, o objetivo preparar o corpo para a retomada da alma. Voltando alguns slides aqui agora, vamos falar sobre política. Quem mandava, quem comandava o Egito Antigo. No Egito Antigo eu tinha uma teocracia, cracia governo, theos, Deus. Ou seja, o faraó ele era considerado, né, representante de Deus ou o próprio Deus na terra. Daí as pessoas deveriam respeitar o faraó, porque se eu não respeito o faraó, eu estou desrespeitando Deus. Então o poder do faraó, em grande parte, era legitimado por essa visão teocrática, tá? Quem auxiliava os faraó? Eu tinha o vizir, que era o grande puxa, né, do faraó. Eu tinha os sacerdotes, eu tinha os funcionários reais e os militares. Eles tinham maior destaque na sociedade. Já eu vou mostrar a pirâmide social, ou melhor, vou mostrar já a pirâmide social, né? Então era uma sociedade desigual,
No topo eu tinha o faraó, depois nobres e sacerdotes, soldados, escribas, né? Responsáveis inclusive pela escrita hieroglífica. Eu tinha os comerciantes, os artesãos, os camponeses, e lá no baixo, né, na base da pirâmide social, eu tinha os escravos. Essa era a organização social do Antigo Egito. Então esses eram os auxiliares próximos ao faraó: vizir, sacerdote, funcionários reais, soldados. Esses formavam a cúpula do Império Egípcio. Tudo bem, pessoal? Vamos continuando então. Outro aspecto importante que eu não posso esquecer sobre o Egito Antigo é a economia, né? Ou como que eles sobreviviam. Como a maior parte dos povos da Idade Antiga, né? A principal atividade econômica era a agricultura principal. Também praticavam o que? A criação de animais, mas a principal atividade econômica era a agricultura, favorecida pela chamada ciclotimia, que era os ciclos de cheia do rio Nilo e de baixa, quando baixava a água do rio Nilo. Então, nos períodos onde o rio inundava, né, o solo ao lado ficava fertilizado. Quando abaixavam as águas, as pessoas plantavam para poder sobreviver. Posteriormente começam a fazer obras de irrigação e a área cultivada se expande além daquela região próxima ao rio Nilo, tá? Mas o rio Nilo, a agricultura, era sem dúvida nenhuma a principal atividade econômica. O que eles produziam, professor? Vamos lá: trigo, cevada, lembra da cerveja, né? Foi um dos primeiros povos a produzir cerveja, lembrando que era quente, né? Não tinha açúcar, não tinha gás, não era como as cervejas de hoje, obviamente. Produziam linho, tecido, algodão e papiro, né? Que era uma planta encontrada no rio Nilo, que eles utilizavam as fibras para fazer o seu papel, para fazer a sua escrita hieroglífica. Ok? Tudo bem? Política, economia, sociedade, já mostrei para vocês. Religião, já comentei sobre a religião dos egípcios. Já falei para vocês sobre a mumificação, para que servia a mumificação. Falta falar ainda sobre a questão das artes, sobre a questão da escrita, né? Já estamos terminando a nossa videoaula. Nas artes, os egípcios, eles eram excelentes pintores, né? Aquelas imagens, a escrita hieroglífica realmente, ela por si só, já é uma obra de arte. Mas além disso, eu tenho também nas artes a questão das estátuas, a questão da arquitetura, né? Então, as obras construídas por eles eram de uma beleza extrema, né, e de uma complexidade arquitetônica para ser feita, que hoje seria muito difícil o ser humano, com todos os equipamentos que possuem, fazer essas obras tão belas, ou como a pirâmide inclusive, né, seria muito difícil nos dias de hoje. E eles naquela época eram grandes construtores e expressavam as artes inclusive através da própria arquitetura, né? Então, os templos mais famosos, eu tenho ali o templo de Luxor, o templo de Karnak, que até hoje são visitados por milhares de pessoas todos os anos, né? É uma maravilha essa parte da arquitetura egípcia, é um mistério, né? Até hoje não se sabe ao certo como que eles faziam essas obras, como que eles faziam as pirâmides. Existem várias teorias, principalmente com relação às pirâmides, né? A teoria mais aceita, né, por boa parte dos arqueólogos, dos pesquisadores, é que eles iam construindo as pirâmides por camadas. Conforme as camadas iam ficando prontas, cada vez mais que eles tinham que subir as camadas de pedra, porque quando eu penso na pirâmide, ela é formada por milhares, milhões de pedras que pesam 1 a 3 toneladas, e eles arrastavam por quilômetros essas pedras
no meio do deserto, né? Então, segundo a teoria, uma das mais aceitas, eles iam erguendo e para poder continuar subindo, eles iam aterrando a pirâmide em volta até chegar no seu topo. Depois, quando terminavam a construção, obviamente, a pirâmide estava enterrada, eles tinham que retirar toda a areia. Essa é uma das teorias. Se fala em andaime, se falam em até alienígenas que construíram a pirâmide, né? Então, para a época, essa construção é algo realmente surpreendente. Tudo bem? Tá? Então, sociedade já foi, religião, os deuses, as artes, escrita e literatura, né? Já falei que eles faziam a famosa escrita hieroglífica, mas na verdade eles tinham 3 tipos de escrita, uma mais complexa, que era a hieroglífica, e outra mais fácil, que era a demótica, uma intermediária, que era a escrita hierática, tá? A tradução dos hieroglifos foram possíveis graças ao Napoleão Bonaparte, que invadiu a França durante seu governo, né? O governo dele não, durante a época da Revolução Francesa, onde ele era responsável pelo exército, o Napoleão trouxe de lá uma famosa pedra de Roseta que continha, né, a escrita hieroglífica em 3 idiomas, e aí o famoso francês, o Champollion, conseguiu fazer a tradução dos hieroglifos egípcios, ok? Aqui eu tenho uma imagem do famoso livro dos mortos, tem a ver com a religião, na crença da alma que vai para o paraíso, digamos assim. E essa cena do livro dos mortos mostra o que? Mostra o faraó que vai ser julgado por Osíris, e no final de todas as etapas do julgamento, né, o coração do faraó deveria ser colocado em uma balança para ver os seus pecados, as suas coisas, as suas boas ações e as suas más ações, e o coração deveria ser mais leve que o peso de uma pena. Se o coração fosse mais leve que o peso de uma pena, o faraó, né, ele ia para o paraíso. Tudo bem? Esse é o famoso livro dos mortos, um manual de como ir para um mundo além, ok? Finalizando, nós temos que citar a ciência. Os egípcios, eles também deixaram vários legados com relação à ciência, principalmente na matemática, né? A questão da construção das pirâmides, dizem que os ângulos, todo o conjunto da obra é praticamente perfeito, né? A questão do pi, que os egípcios também utilizavam, os estudos da medicina, da astronomia, também foram grandes contribuições que o povo do Egito Antigo deixou para a nossa sociedade atual. Tudo bem, pessoal? Foi um apanhado bem rápido, foi um apanhado bem simples, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, para prof.danilodeoliveira@gmail.com. O endereço está aparecendo aqui embaixo, vou responder com o maior prazer, tá? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.